Bem-vindos ao B de Barbárie, já vim falar com vocês sobre Nós e Eles, da Bain Nagjavani. Bom, quem me segue aqui há um tempinho sabe que eu li o primeiro livro da Nagjavani que veio pro Brasil, que é o Alforge, veio pela TEI. Eu gostei, mas não gostei tanto. Eu comecei o livro muito feliz com ele, achando uma escrita muito bela, e eu fui me perdendo durante o livro. Quando eu fiquei sabendo que a Dublinense traria outro livro dela, eu decidi dar uma chance. Falei, pô, vou tentar ler e ver se eu gosto, porque uma parte da Bain já tinha me encantado, eu precisava só de um pouquinho mais. E aí eu tive a sorte de encontrar com a Natália Borges Polesso quando ela veio aqui para São Paulo, na ocasião que a gente estava fazendo um clube de leitura do A Resistência dos Vagalumes, publicado pela Nós, e ela veio pra cá, e antes disso a gente tava conversando, e eu falei pra ela, meu, e Nós e Eles, como que é? E ela falou, ó, é uma narrativa completamente contemporânea, não tem nada a ver com Alford, não acho que necessariamente se você não gostou de Alford, você não vai gostar do Nós e Eles. Aí eu falei, então vou dar uma chance. Então vamos aos poucos. Primeiro eu queria agradecer a Dublinense por ter me enviado o livro, né, foi um presente da editora. Depois eu queria comentar sobre a tradução da Natália, eu até conversei com ela a respeito disso, comentei lá no Instagram. Quando eu vi que ela usava o guria, eu senti um estranhamento inicial. E depois eu percebi o quanto existe uma colonização, a gente é mal acostumado aqui em São Paulo a ter todas as nossas peças publicitárias, todos os filmes, todos os livros pensados para esse eixo, né? Rio-São Paulo, mas muito fortemente em São Paulo por causa do mercado ser tão forte. E aí eu pensei, cara, que legal que ela trouxe esse guria, esse regionalismo pra escrita, pra quebrar um pouco com isso. Algumas pessoas me questionaram se não fica estranho o guria nessa narrativa que ela é iraniana. E eu acho que não exatamente por ser bastante contemporânea, eu acho que se adequa. E quando você pensa isso, quando você formaliza isso na sua cabeça, elabora e continua a leitura, isso começa a passar batido, porque você começa a naturalizar essas palavras. Então eu queria agradecer a Natália Dublinense por dar esse espaço de pensamento a respeito da tradução, né? Eu acho que pouco se fala disso, pelo menos nos meus círculos, e eu achei muito interessante. Depois sobre o que é Nós e Eles. É um livro que ele vai se dividir em duas partes, né? Uma que vai ser narrada em nós, o que é... Isso é desconcertante. Isso é muito mais desconcertante do que o guria. Ele é narrado em nós. E aí você fica, mas nós quem? Quem são vocês? E é muito engraçado, porque primeiro ele se apresenta como nós, um grupo de iranianos que representam o todo, porque somos diversos, mas também somos muito parecidos. Mas a gente sabe muito pouco sobre aquele nós que está narrando. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo pequenas coisas, né? Então, vão soltando de acordo com a narrativa. Em outro capítulo, a gente vai ter o que o livro fala aqui atrás, que são 3 gerações de mulheres de uma família iraniana que vão contar pra gente a história da diáspora. Ao intercalar isso, o que acontece? A gente tem essas 2 histórias separadas. Essa narração em nós, muitas vezes, vai parar a história desse nós, que a gente não sabe muito bem quem é, para falar do nós, o povo iraniano, o que é muito interessante. Tanto do sentimento deles com relação à história mundial, relação como eles são vistos por fora, quanto sobre questões culturais. Então tem um negócio aqui, que eu não sei como é que pronuncia, mas escreve taruf, que é uma questão de uma, digamos assim, de uma cantadinha. Então eles têm uma questão cultural que é posso te servir um café? Eu não gostaria de incomodar. Mas não seria incômodo nenhum. Você tem certeza que não é incômodo? E eles ficam nesse jogo de agradar, e isso é uma coisa cultural iraniana. Então, em alguns momentos, eles falam mal do taruf, outros falam bem do taruf, uns não queriam mais taruf, outros queriam. Então, mostra que não existe um consenso, mas que é parte da cultura iraniana. Eu acho muito massa como esse livro trabalha isso. E aí, quando a gente fala sobre as partes que falam do aspecto histórico do Irã, é meio complicado a gente dizer que você tem que estudar a história do Irã, mas eu fiz umas anotações aqui que ajudam bastante a gente a entender. Eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo, um do Nerdologia e um do Nexo, que contam essa história. Mas eu acho que é massa a gente saber que hoje em dia o Irã é um país muçulmano xiita, os xiitas não são maioria no Oriente Médio, pelo contrário, e que é um país de origem persa.
Nesse vídeo que eu deixei aqui embaixo pra vocês, do Nexo, ele foca mais na história recente do Irã. Então lá ele explica um pouco sobre como funciona o sistema iraniano, né? Quem manda em quem, qual é a parte religiosa, qual é a parte jurídica. E também explica sobre a revolução, o golpe, as discussões entre o Shahs e o Ayatollah e como isso funciona. Eu acho que vale super dar uma olhadinha nesses dois vídeos antes de ler Nós e Eles. Eu gostaria muito de ter um domínio e conseguir explicar pra vocês, mas eu confesso que, nesse caso, eu compreendi o que assisti, consegui fazer a leitura, mas eu não conseguiria elaborar para terceiros aqui. O que mais eu tenho a dizer sobre o Nós e Eles? Ele é um livro, eu acho que se parece muito com Uma Noite Markovitch nesse sentido. É um livro que ele tem um pouco de realmente história do enredo. Essa história, essa família, vai ter problemas, sabe? A matriarca, ela é contra assinar uma declaração de que o filho dela morreu na guerra Irã-Iraque, porque ela ainda tem esperança de encontrá-lo. Tem uma outra filha que é meio adotada e que nenhuma das irmãs gosta. Aí uma das filhas dessa matriarca mora na França, é uma artista, mas tem alguns problemas na convivência. A outra mora na Califórnia e vai ter problemas com o marido. A gente chega a conhecer as filhas as filhas desta filha na Califórnia, então as netas dessa matriarca. E cada um, é claro, tem pequenos conflitos, mas não são esses conflitos que nos deixam interessados na história, e sim como isso dialoga com a cultura e com a história iraniana. Eu acho que esse livro da Bain, ele tem um objetivo político de apresentar os iranianos, tanto os que nunca saíram do país, essa matriarca sai pela primeira vez do país neste livro, tanto quanto os que já têm uma vida instalada fora, quanto os que são praticamente já naturalizados, que não falam persa, que não comem as comidas iranianas. Então ela nos mostra 3 gerações diferentes. A gente está muito acostumado a falar dessas gerações aqui no Brasil com relação aos orientais, principalmente os japoneses, que tem até o nome das gerações, né? Quem são os imigrantes, os filhos de imigrantes, a 3ª geração. E aqui é a mesma coisa. E eu acho que a Bain escreve de um jeito muito bonito. Então, diferente de muitos livros, o objetivo dela político é acompanhado de uma estética à altura. O livro começa assim, eu queria ler pra vocês. Nós esperávamos que o livro saísse fazia algum tempo. Um assunto tão óbvio, só aguardando para ser explorado. Um doce de tema. Sabíamos que aumentaria nossa confiança e a nossa confiança certamente precisava de um empurrãozinho. Depois de tudo que passamos. Era uma história pessoal, claro, mas nós acreditávamos que ela capturava o Zeitgeist, o espírito do tempo. E aí mais pra frente, na 3ª página. Estávamos animados com a ideia. Antecipávamos sua aparição todos os dias. Mas nada acontecia. Nós esperamos semanas, meses, mas ainda nada. As eleições foram manipuladas, reformistas foram colocados em prisão domiciliar. Jovens foram corridos das ruas e lhes foi negada a educação. Currículos universitários foram apagados de computadores e enterrados à força, e nenhum livro apareceu. Nada. Vasculhávamos resenhas, inspecionávamos os arquivos, mas nossa história não havia sido escrita, nem mesmo historicamente, que dirá atualmente, nem mesmo com brevidade no The Economist, nem mesmo em francês. Nós, iranianos, em primeira pessoa do plural, não estávamos publicados. Olha, me arrepia ler esse trecho. Tá falando sobre o abandono da história, o esquecimento histórico. Olha, eu indico muito esse livro, tá entre as minhas melhores leituras desse ano, com certeza absoluta. Espero que vocês leiam, porque eu tô ouvindo pouco falar desse aqui, mas eu vi que as pessoas despertaram interesse lá na minha publicação. Então eu vou começar a fazer propaganda desse aqui em tudo quanto é canto, viu? Podem deixar. E eu vou torcer muito para que a Dublinense traga mais livros da Bain, principalmente mais nessa pegada do que no do Alforge. Apesar de que eu queria fazer um disclaimer aqui, né? Eu conheço muito pouco de religião e eu tenho uma dificuldade para acessar algumas questões que estão ligadas a isso. Amigos meus que têm um pouquinho mais de entendimento gostaram mais, então talvez tenha aí uma dificuldade minha de me aproximar desse assunto. Talvez não seja necessariamente um problema do Alforge, nem acho que seja. A Bain é uma escritora foda, é isso que eu posso dizer pra vocês. É isso, espero que tenham gostado da resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Deem uma chance para os meus conteúdos que eu sempre deixo aqui no final da tela. E deem seu like para ajudar na divulgação desse canal. Um beijo
e até a próxima.